Voltamos com o Gente do Rio. Hoje conversando sobre carnaval e escolas de samba com Luiz Carlos Magalhães, presidente da Portela, e Raquel Valença, professora, escritora e integrante da velha guarda da Império Serrano. Doutor, a Portela esse ano vem com um enredo sobre um movimento sobre negros, né? Invocando esse tema que não usava desde 1984. Por que essa retomada? Olha, a Portela respeita muito o carnavalesco trazendo o enredo dele, né? Não que seja obrigatório. Claro, não foi, por exemplo, nós aqui. Mas geralmente o carnavalesco traz o seu enredo. Dessa vez, no embalo desse movimento mundial em relação à questão racial, a partir dos acontecimentos dos Estados Unidos, que na verdade servem de cenário para o mundo inteiro. Escancararam, né? Mas eles dão notoriedade a uma questão que é uma questão, na verdade, do dia a dia em todos os lugares, inclusive aqui. E também, aproveitando esse momento em que os movimentos negros estão se afirmando no Brasil, estão se afirmando mesmo, não é uma coisa que... Hoje em dia você vê a televisão dá tamanho destaque a qualquer acontecimento de discriminação racial, que muita gente vai pensar duas vezes, inclusive empresas, principalmente a partir da participação das empresas, do compliance das empresas, né? Se você fez isso, você é demitido na hora, né? Então, isso tudo formou um caldo de cultura para que o enredo negro aflorasse. E então surgiu a questão do baobá, né? Porque eu mesmo, que me considero uma pessoa que até por razões familiares tem muita ligação com a cultura africana, cultura negra, eu não tinha dimensão do que era o baobá. Para mim, o baobá era uma árvore do Pequeno Príncipe, ficava lá revolvendo para não tomar conta do asteroide dele, que se ela crescesse muito, ela matava tudo. Então, para mim, era isso. Aí eu vim tomar conhecimento do que significava o baobá, do ponto de vista religioso, do ponto de vista físico, do ponto de vista da resistência que ele significava para os escravizados que vieram para o Brasil, o que ele representava, isso tudo. Aí nós nos perguntamos, como ninguém fez um enredo sobre o baobá? Que o baobá, ele era citado tangencialmente. Tangencialmente, nunca foi enredo. Agora, nunca foi enredo. Poxa, mas como que nós ficamos tanto tempo sem fazer o baobá? Isso aí foi na diretoria, foi assim como uma obviedade. E vai ter alguma homenagem ao monarca, presidente de honra, que faleceu recentemente? Não vai ter. Vai ter porque é surpresa. Claro que vai ter. Então conta pra gente. Não, surpresa não. Olha, eu nem sei direito. Mesmo que eu soubesse, eu não poderia dizer, porque o carnavalesco me comia. Não pode. Isso aí é como a águia, né? Como a águia. E para te ser sincero, eu não gosto muito nem de ver. Se eu pudesse, eu entrava no barracão assim. Não gosto nem de saber para não cair na tentação se eu pudesse, eu entrava contar. No barracão assim, para não ver nada. Eu gosto de ver lá. Agora, Raquel, falando aqui de tradição, de negritude, de movimento negro, as escolas já foram consideradas quilombos urbanos, né? Verdadeiras trincheiras da cultura popular. Qual a importância social hoje das escolas de samba? Pois é, Mônica, antes eu queria voltar um minuto a esse assunto dos enredos que estão tão em voga, à vontade, os enredos negros, quer dizer, porque eu acho que, embora as escolas de samba tenham sempre sido esse quilombo urbano, né, esse quilombo de resistência cultural, né, elas foram muitas vezes obrigadas a falar da cultura branca. A forma delas serem simpáticas ao público que elas desejavam conquistar era fazer enredos sobre Caxias, sobre a Princesa Isabel, sobre Tamandaré, todos os vultos da cultura branca oficial, né?
E do momento em que as escolas de samba retomam a sua raiz negra, né? E não foi agora, foi lá na década de 60, né? Com o movimento do Salgueiro e tudo, a gente achou que isso era definitivo, porque a escola de samba tem que falar dela, tem que falar dos seus anseios, e os compositores muito sabiamente enfiavam nos sambas enredo pequenos recados de negritude que a gente pode analisar. Hoje, esse ano, nós também temos algumas escolas falando delas mesmas. Muitas. Exato, muitas escolas. Então, eu acho que é uma coisa maravilhosa, agora, nesse momento, essa retomada. Porque houve, na primeira década deste século, um período de enredos terríveis de iogurtes e patrocínios, não sei o quê, que era um desastre. E as escolas de samba têm que se conscientizar do papel delas, de difusoras da sua cultura, que foi tão importante para o Brasil, que é o sustentáculo da cultura brasileira, né? É a cultura negra. Então, eu acho muito bacana que as escolas agora estejam nessa retomada importante. Agora eu esqueci o que você perguntou. Eu perguntei sobre a importância social das escolas. É enorme, porque se a gente for olhar assim, o desenvolvimento das escolas de samba, elas, na verdade, representavam num momento, né, nas décadas de 30 e 40, num momento de terrível exclusão da população negra, elas representavam pontos de encontro, né? Como se houvesse e havia a consciência de que conviver era uma questão de sobrevivência. Cada um na sua casa, isolado, era mais difícil se opor a toda a discriminação, a toda a arrogância da sociedade do Rio de Janeiro, né? Só posso falar daqui, em relação à população negra, que foi jogada para longe do centro, enfim, sofreu todo tipo de discriminação. Então, do momento em que elas se unem, por isso a gente classifica como quilombos, porque não eram quilombos de uma luta explícita como Palmares, mas eram quilombos de grande poder de resistência. E o Paulo da Portela foi uma figura para a qual todos os sambistas têm eternamente que tirar o chapéu, né? Porque ele foi o articulador disso. Vou acrescentar um pouquinho aqui. Aqui. O maior exemplo disso é que quando começou isso, que foi no comecinho dos anos 60, quando o Salgueiro fez Quilombo dos Palmares, que falou de Zumbi dos Palmares, eu estudava no Pinto II, que era o colégio padrão, e eu não sabia que era Zumbi. Sabe o que é isso? Eu não sabia quem era Zumbi dos Palmares, cara. Então, esse papel que o Salgueiro, como ninguém fez, o nosso querido Pamplona ali, não é isso? É uma manifestação cultural brasileira, diz que é a maior do mundo, que foi feita por filhos e netos de homens escravizados. Então tem o preconceito, que a gente sabe que a raiz de tudo é a escravidão. O Gabriel Davi, diretor da Liesa, esteve aqui e contou de um projeto que, segundo ele, já está sendo gestado na Liesa para fazer um aplicativo para as pessoas verem o desfile, construírem seu próprio desfile naquele aplicativo, e que aquilo podia servir também de ideias para as escolas de samba, né? Aproveitarem. O que vocês acham dessas inovações e dessas novas tecnologias? Olha, eu e Raquel somos de outra geração, tá certo? Nós não somos digitais, né? Por maior esforço que façamos. Mas o mundo... Sim, o mundo sim. Eu estou dizendo que eu estou aqui, meu deslocamento. O meu filho, que tem 10 anos, ele fica impaciente comigo. Mas, pai, você não sabe isso? Então, a nossa adaptação a isso ela é mais vagarosa. Bom, mas eu acho que isso é uma experiência. O que é uma experiência? É alguma coisa que você coloca em prática e obtém o resultado. Tá certo? Então, acho que tudo tem que ser experimentado. Agora, isso já existe, de uma certa forma, no site Galeria do Samba, o desfile virtual. Você tem até que é os 5 bailes, que é um espetáculo. É um espetáculo, eles fazem. É um espetáculo. Você lá entra, você inventa o nome da sua escola de samba, você faz o seu enredo com o seu samba, isso já existe. E muitos carnavalescos
vieram do mundo desses carnavais virtuais. Isso é que eu acho curioso. A pessoa fazia carnaval. Leonardo Bora, né, que é um carnavalesco atual da Grande Rio, talentosíssimo, ele começou aos 13 anos fazendo o carnaval virtual. Então, eu acho que essas coisas, quer dizer, naturalmente não é a nossa praia, como se diz modernamente. Nós os analógicos. Nós somos analógicos e eu vejo com muito bons olhos que acho que a internet teve até um papel importante na difusão das escolas de samba, na conquista de um público jovem, né, para as escolas de samba. Acho que isso é importante. Eu só não gostaria que isso interferisse na realidade, ou seja, que isso viesse a cunhar um tipo de desfile que não é aquele que é a tradição, que é o que a gente conhece como uma coisa, né, que veio de lá da década de 20, de 30, né? Porque é claro que o carnaval, as escolas de samba, elas têm que se adaptar às mudanças. Graças a Deus elas mudaram e se adaptaram. Exato, e agora as lives, né? Exato. Durante agora a pandemia do acho coronavírus. Que há valores que não são negociáveis. Exatamente. Tem cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas, exatamente. Há valores que não são negociáveis. E é preciso ter respeito e calçar as luvas de pelica. Isso é o bom senso que vai prevalecer. Né? Veja bem, eu acho que há muita coisa a ser feita com a tecnologia que vai fazer bem para o carnaval, entendeu? Eu sou diretor cultural da Aliança. Lá tem um menino que é filho do Dr. Irã Araújo, Fernando Araújo, que ele tem um projeto de que o grande mistério do carnaval é o seguinte: as pessoas perdem uma grande parte porque não sabem o que é o enredo. Ela, na verdade, ela gosta de luzes e cores, mas não sabe o que é o enredo. O Marcos Rosa fez agora aquele caderninho, que é um achado, um espetáculo aquilo. Mas ainda ele quer fazer uma coisa que as pessoas saibam qual é o enredo virtualmente, entendeu? Na ópera, né? Na ópera você tem o libreto, né? O libreto que você acompanha, você sabe o enredo daquela ópera. Porque senão Mas ainda assim, você vê a Ida, você vai assistir a Ida, basta você ver o livreto uma vez. Basta, para saber a nunca história. Porque você assiste pela televisão, aí estão explicando, né? Mas tem que ter 12 libretos a cada ano. Esse é o grande mistério do carnaval. Que muitas vezes o carnaval não se realiza, porque o samba é muito bonito, o enredo é muito bonito, mas as pessoas não veem aquilo. Então, o Fernando Araújo, que trabalha comigo lá, ele tem essa ideia que nós vamos evoluir isso, fazer isso para levar para frente também. Para levar para frente. Inovações no carnaval, né? Porque senão, só o julgador e as cronistas, como é o caso da Raquel, que leem aquilo tudo, compreende o carnaval. Também do estandarte de ouro, não é? É verdade. E a gente recebe, né? Recebe aquilo tudo. Aquilo tudo detalhado. Agora, o público não. O público vai lá ver aquilo, ver luzes e cores, pronto. É verdade. E, por exemplo, voltando até um pouco à questão dos sambas enredo, aos enredos afro, né? Os enredos que falam da cultura afrodescendente, é engraçado como muitas vezes amigos meus, pessoas mais aqui da Zona Sul, dizem assim: eu gosto do samba, mas eu não entendi nada. Aí eu digo: mas acontece o seguinte, você está indo, por sua livre e espontânea vontade, assistir a um espetáculo que é feito por essas pessoas que cultuam esses orixás. Então você tem que se informar. E até as escolas estão fazendo um glossáriozinho. Né? Eu acho que tem que ter isso, né? Tem que ter essa integração. Mas acho muito injusto que a gente queira que as escolas de samba falem de uma cultura que não é a delas. Elas têm que falar das suas crenças, das suas comidas, né? De tudo que faz parte daquele universo. Raquel, você